Bem-vindos a mais um treinamento. E aqui a gente está falando sobre primeiros socorros. Aqui é uma maneira geral de atendimento à vítima em qualquer circunstância ou situação. E aqui a gente vai passar pelos pontos mais importantes para a gente poder estar sabendo atender um pouco melhor a vítima em condições, situações difíceis, né? Por se tratar de um treinamento online, a gente vai colocar alguns vídeos demonstrativos após essa apresentação para ficar uma relação mais próxima ao mundo real. Mas é óbvio que a gente teria que ter uma oportunidade novamente para fazer a parte prática também, que seria mais interessante para a gente poder utilizar todos os recursos que a gente tem e praticar de fato, colocar a mão na massa, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro socorros, ele tem como objetivo, né? Ele tem como objetivo fazer o primeiro socorros tem como objetivo fazer o atendimento a situações de vítimas, né? Então a gente segue algumas situações aqui, a gente segue a NR7, a NR17 e a American Health Association, que é americana, e a gente segue todo o contexto de metodologias de reanimação que eles utilizam lá, tá? Então, os primeiros socorros, o que é primeiros socorros, tá? Ele é para atendimento a pessoas que estão desamparadas, vítimas ali, que teve um mal súbito, né, um mal-estar ou teve um acidente, tá? A gente sempre vai pautar dentro do pré-socorro aqui, tá? Socorro no local do acidente, já a partir daqui já é a ambulância, o resgate em si, tá? O pessoal de equipe médica que vai fazer o atendimento para nós. Aqui a gente tem que entender que qualquer situação que a gente vai atender uma vítima, a gente tem que entender e saber separar quando eu chamo o bombeiro e quando eu chamo o resgate. Isso a gente pode ter o bombeiro civil dentro de algumas empresas e também a gente pode ter a parte de ambulância, de enfermeiras e médicos dentro de uma empresa de grande porte. Quando a gente não tem esse tipo de recurso humano, a gente tem que fazer o contato aí direto com os órgãos públicos. Então a gente tem o 192, que é o SAMU, o resgate. O SAMU, para vocês terem uma ideia, é uma unidade intensiva de saúde que pode ter médicos, pode ter enfermeiros, auxiliar de enfermagens, que possa atender aquela vítima ali, depende do agravamento dela. E também dentro desse conjunto vem uma ambulância preparada com UTI móvel. Já o resgate, ele não tem essa mesma possibilidade. Então, dependendo da cidade, se for muito pequena, às vezes não tem esse recurso. Obviamente que às vezes a capacidade da empresa é maior do que a própria cidade para atender as questões de vítima. Isso é muito importante a gente estar ciente também. E o 193 é a emergência do bombeiro. Então, quando a gente vai atender com o bombeiro, quando a gente tiver alguma uma questão presa em altura, quando você tiver alguma situação com choque elétrico e esteja preso ali entre fios, entre conexões, tá? Elétricas ali, ou esteja ali numa área que é de risco de incêndio, alguma pessoa que está presa em algum veículo, a gente vai sempre utilizar o bombeiro como uma referência para nos falar sobre essa possibilidade de atendimento. Sempre vai comunicar com ele primeiro. Tirar alguma vítima de um carro, tirar alguma pessoa de alguma condição que esteja ali bem difícil acesso. Pode estar debaixo da terra, pode estar sob espaço confinado, pode estar sob trabalho em altura. Então, isso é uma condição que a gente tem que chamar o bombeiro. O resgate a gente sempre vai chamar quando a gente não tem esse tipo de situação. O resgate ele já vai atender uma pessoa que esteja ali numa condição mais tranquila, sem necessariamente uma condição de risco, tá? De altura para que tenha risco ali dos socorristas, tá bom? E aí a gente vai ter uma sequência de atendimento. Qual que é essa sequência? Primeira coisa, se você vai atender a vítima, você vai fazer contato com ela, você é o primeiro cara que tem que ter a calma. Primeira pessoa que tem que ter calma.
Depois, verifique os riscos no local, veja se sua equipe, você, sua equipe, as pessoas que estão ao redor, tem algum risco também, tá? E também veja se aquele local está seguro para que você possa realizar aí a questão de segurança, de cuidado ali para não ter um agravo maior para você, tá? Então, sempre pensar em primeiro você, segundo você, terceiro a equipe e quarto e quinto por aí vai ser a vítima. Sempre a vítima por último, porque você não pode se tornar uma nova vítima. Então, se está numa situação difícil, onde a pessoa tomou um choque elétrico e aquele local está agravado, não toque na vítima, porque você pode ser uma outra vítima. Desliga, desenergiza o local, se possível, para que você não seja mais uma vítima, tá? Ao prestar de socorro, saber a diferença entre o bombeiro e o resgate, como a gente falou, mantenha o bom senso, cuide da vítima, né? Proteja ali aquelas partes íntimas, a área que estiver mais sensível, e não ficar filmando, etc, tá? Mantenha o espírito de liderança, solicitando ajuda, afastando os curiosos. Sempre é mais fácil você chamar as pessoas para te ajudar. Isso faz com que essas pessoas saiam facinho do ambiente. Elas dão fuga rapidinho, tá? Coloque isso em prática que você vai ver que vai fazer uma diferença. Distribua as tarefas aos colaboradores, às pessoas ao redor, né, no caso, as pessoas podem ajudar para evitar que essa situação seja pior, ter mais vítimas, porque tem um monte de curioso. Evite manobras com a vítima, se você não sabe o que aconteceu, né? Se ela teve alguma queda, evite movimentar. Se você não precisa tirar ela do local, deixa ela ali. Se não tiver desabando nada, se não tiver pegando fogo, não faça movimentos bruscos nessa vítima, tá? Em caso de múltiplas vítimas, dê preferência àquelas que têm maior risco de morte, que é visível, tá? Seja um socorrista e não um herói. Como que a gente faz o atendimento à vítima, tá? A gente realiza o início do atendimento sempre comunicando com a vítima. Chama ela 3 vezes, tá? Moço, moça, fulano, ciclano. Chama ela 3 vezes com a possibilidade de tocar ao ombro dela de forma sensível, tá? Sem movimento muito brusco. Aí a gente começa as outras formas de verificação. A gente vai fazer o ver, ouvir, sentir. Como que é o ver, ouvir, sentir? Você vai se aproximar do, do o seu ouvido do nariz da boca dela e vai escutar, ver se ela está, você vai ouvir se ela está respirando, vai sentir também. E um outro ponto de observar é o pulmão, se está estufando ou não, porque às vezes o pulmão está trabalhando, mas ela está com dificuldade de respiração, tá? O que a gente vai verificar depois? Depois que a gente verificou se a pessoa está respirando ou não, a gente tem que fazer a verificação dos batimentos cardíacos. E a gente tem duas formas. A mais fácil, a carótida, sempre guardando o dedo para dentro, tá? Faça a pressão aqui e sinta onde está a carótida, que é bem atrás do gogó, qualquer um dos lados, tá bom? Outra forma é a gente pegar aqui, ó, onde a gente tem aqui, ó, o ossinho, colocar do lado do osso, apoia aqui com os dois dedos, coloca ali, e você tem que sentir a pulsação. A pulsação, como que é favorável, tá? 10 por 10 segundos, para cima, tá bom. Não pode passar muito também, chegar a 20, tá? Mas o problema maior é abaixo. Quando tiver muito alto, a pessoa vai ter uma arritmia ali, mas se ela está consciente, ou às vezes ela está eufórica. O problema maior é quando está baixo. Se passar 7 por 10 segundos, isso já é um sinal que a pessoa está tendo parada cardiorrespiratória. A gente precisa fazer reanimação, que a gente vai ver depois. Colocação de colar cervical, sempre colocar a parte de trás primeiro, depois você vir e travar o pescoço da vítima, caso a gente tenha, senão a gente vai ter que fazer mobilização manual, tá? Aí tem o modelo, né, exemplificação, e aí a gente entra no fator dos itens que pode causar esse desmaio, pode causar esse mal súbito da pessoa. O primeiro sinal é o desmaio. O desmaio, ele é a perda repentina de consciência por falta de oxigenação no cérebro. O que significa isso, tá? Ela normalmente é uma condição que possa ser gerada por, primeiro, né, a gente está vendo aí, exercício físico intenso, muitas fortes emoções, fome, insolação, dor intensa, né? Isso tudo pode causar esse desmaio. Pode ser também uma queda, pode ser alguma coisa que possa prejudicar.
Uma das causas que a gente vê aí é ambientes com muitas pessoas sem uma adequada ventilação. Isso pode ser sinal também, mas pode ser fator de um acidente, tá? Qual que é o fator mais tranquilo para a gente fazer? A gente vai pegar e vai levantar a perna dessa vítima, 45 graus mais ou menos, e vai deixar ela ali relaxada até trazer de volta ali a circulação sanguínea para ela, tá? Aí a gente tem, né, eh, não dê líquido para a vítima depois do desmaio. Em um tempo rápido aí, depois da queda, o fluxo de sangue do cérebro volta normalmente, tá? Isso não deixa a pessoa andar sozinha, tem que saber o que que aconteceu, como que ela caiu, se ela caiu ou não. O que que a gente tem que fazer antes, tá? De qualquer situação, é analisar esses fatores, ver se ela está responsiva corretamente. A gente não lateria, a gente nunca lateraliza a cabeça dela, vira a cabeça da vítima de lado, mesmo inconsciente, se a gente soube ou viu que tem algum sinal que a pessoa teve uma queda. A gente chegou no ambiente, mas a gente não viu ela caindo. Mas aí ela percebe, pô, tem uma escada para o lado, ela caiu para o outro. Tem alguma coisa no chão e ela tá ali, né? Então a gente tem que analisar, sempre manter a cabeça dela ereta, reta, direcionada assim, se ela caiu de altura, tá bom? Esqueça de fazer movimento brusco, porque pode lesionar e piorar a situação, ela pode ficar paraplégica, etc. Um procedimento após o desmaio, ou antes mesmo, né, do desmaio, ela começa a dar sinal que vai desmaiar, a gente começa a pedir para ela, fale comigo, né, e a gente pede para ela fazer essa posição. Essa posição ela vai colocar o ombro dela no joelho, o máximo que ela conseguir, e você vai apoiar a sua mão na nuca dela, empurrando a cabeça dela para baixo e ela vai fazer força para cima. A partir desse momento, a gente consegue aumentar a corrente sanguínea na cabeça, né? Aumenta a pressão sanguínea e a pessoa começa a esquentar a cabeça. Isso a gente vai evitar em fazer se a pessoa tiver pressão alta e esse sintoma for de pressão alta. Se ela toma remédio controlado e tem pressão alta, a gente não vai fazer esse movimento. Coloca ela deitada, levanta as pernas, tá? Esse movimento aqui a gente consegue fazer também sozinho. Se a gente está passando mal, está meio mal, a gente pode fazer esse movimento. O que é? Cruzo o braço, faço isso lá embaixo, mesma coisa, e eu forço a cabeça para cima até aumentar a corrente sanguínea naquela região, tá? Isso é uma movimentação que a gente pode fazer sozinho. Um outro fator que pode causar ali esse mal súbito, e ela pode ter esse sinal de mal súbito, é a convulsão. A convulsão é um distúrbio já neurológico, tá? E aí ele pode ser causado por várias situações. A convulsão, ela é conhecida também por ataque epilético, mas na verdade ela pode ser um agente causador de outros sintomas e outros fatores. Como a gente pode ver aí um acidente traumático, né, da cabeça, a gente tem aí, né, uma batida forte, febre alta, epilepsia, alcoolismo, tabagismo, drogas, determinados medicamentos, tumores cerebrais, lesões neurológicas e choque elétrico. Tudo isso pode causar convulsão. Principalmente para nós da área de manutenção, né, e de instalações, etc. Se tem um contato com choque elétrico, isso pode ser causado. Por quê? É neurológico. Os neurônios ali, eles entram em distúrbio, né? E a pessoa perde a consciência e começa a ter esses espasmos, tá? Quando que isso se resolve? É muito difícil a gente ter a certeza, mas pode ser que isso dure até 1 minuto, no máximo até 1 minuto. Tem gente que não tem essa pausa, mas existe o espasmos e para, espasmos e para. Isso significa que a pessoa está tendo ali aquela concussão seguida e aí a gente tem que levar ela ao médico o mais rápido possível, tá? Aí a gente precisa lá, o médico vai aplicar alguma injeção específica para esse tratamento. Se a pessoa já é epilética, ela toma remédio controlado, isso é uma coisa importante de você estar sabendo. Se você tem algum parceiro, algum amigo, e se você tiver um trabalho de risco, tá no momento de trabalho de risco, uma zona de risco, um trabalho de atenção, e seu amigo é epilético e não tomou o remédio, imagina se ele passar mal, como é que fica? Fica uma coisa extremamente perigosa. Você está em altura, você está lá mexendo com alta tensão, com média tensão, com média baixa tensão, e isso tudo pode gerar um risco de causar a morte dele, sua, ou coisas piores, né, da rede ali, etc. Então ela tem agitação psicomotora, os espasmos musculares, né, que são contrações, salivação intensa, porque aqui no órgão da saliva, debaixo da língua, é o que produz a saliva,
ele é grande, né? A quantidade de saliva que sai é muito grande e é devido exatamente a glândula que é neurológica, tá? Perdas dos sentidos, ela tem um relaxamento ali que ela pode evacuar, ela pode se urinar, então tem que tomar um cuidado para que evite essa exposição, tá? Qual que é o procedimento, né? O procedimento é a gente manter a calma, seguir os passos, tenta achar uma testemunha, alguém, se é seu parceiro de trabalho, tenta ali fazer com todo cuidado, né? Virar a cabeça dele, Gabriel, tem que virar a cabeça de lado agora? Agora é importante porque ele pode se engasgar com a saliva, com o chiclete, com uma bala. Infelizmente tem que virar porque senão ele vai se engasgar. Não existe a possibilidade da pessoa engolir a língua. Ela vai ficar com a língua ali toda mordida ou ela vai colocar a língua no céu da boca. O que falta, o risco é que a pessoa pode se engasgar. Então, esse engasgamento é por conta da quantidade de saliva e ela não conseguir respirar pelo nariz. Então, a gente vira de lado e faz com que aquela saliva saia e abra uma área de ventilação aqui nas vias aéreas. Então, esse é um cuidado que a gente vai ter sempre para fazer esse tipo de trabalho, tá? Depois a gente vai tirar todos os objetos que tiver cortantes, que ela tiver no pulso, no corpo, para que evite ela ficar se debatendo com aqueles objetos, tá? Nada de movimento na boca, nada de tirar, de colocar nada na boca, porque ele faz movimento involuntário de mordida. Então ele vai morder e vai travar ali se você colocar alguma coisa próxima na boca dele, tá? Esperar tentar arejar o ambiente, pois em geral a crise dura um poucos minutos e se demorar mais do que o habitual, transportar o paciente para a ambulância e levar imediatamente para o hospital. É bom com procedimentos, é interessante a gente evitar levar a vítima no nosso próprio veículo. Mas se a gente não tem ninguém próximo, a gente tem que fazer esse movimento. E às vezes a gente não consegue, dependendo do local, a distância é muito mais difícil a ambulância chegar até nós, né? Como que a pessoa volta? Ela volta com sono, dificuldade de falar, palavras sem nexo, sair caminhando sem direção. E também ela pode vir querer andar para algum lugar, querer sair fazendo como se fosse não tivesse acontecido nada, tá? Então aí a gente tem que evitar esse procedimento. Evita da água também, porque se teve algum tipo de situação mais extrema, a gente não consegue perceber também. Aqui já é o caso da pessoa que a gente fez o ver, ouvir, sentir, a gente viu os batimentos e realmente a pessoa não está respondendo. A gente tem que fazer a reanimação. A reanimação, a gente vai fazer as compressões torácicas, tá? De um, de 1 minuto todas as vezes. A gente não faz o boca a boca mais, tá? A gente faz a liberação das vias aéreas e faz a verificação da respiração. Ver, ouvir, sentir. Então, a gente faz a compressão, faz a liberação das vias aéreas e faz o ver, ouvir, sentir. Sempre essa sequência, tá? Se você tiver em dupla, que é o ideal, você vai fazer as compressões 10, você vai fazer uma, duas por segundo, tá? Então são 100 a 120, vamos colocar assim, não tem um problema, mas você tem que ter esse negócio organizado. E aí você vai colocando isso por minuto, um faz 1 minuto, outro faz outro minuto, um faz 1 minuto, outro faz 1 minuto. E vai assim seguindo até chegar ao resgate, a ambulância. A partir do momento que você começou, não pare mais, tá? Não pode parar, você não pode decretar a morte da pessoa. Só se você chegar, a pessoa estiver completamente gelada, aí já é um outro sinal, tá? E aí você não começa o trabalho, mas você começou a tentar reanimar a pessoa, é um negócio que você tem que fazer e continuar sem parar. Então, como a gente falou, faz o ver, ouvir, sentir, verifica os batimentos. Se a circulação estiver muito baixa, tiver sinal muito fraco, a gente já tem que começar a reanimação, tá bom? A gente faz a manobra de movimentação, manobra em bloco. Se a gente estiver sozinho, a gente vai colocar a perna da vítima mais alta e fazer a movimentação dela de barriga para cima. Gabriel, eu estou sozinho. Faz da forma que der e vira a pessoa de cabeça de barriga para cima para que você possa ter o contato e consiga fazer compressão nela, tá? Então a gente tem aqui a forma de massageamento, tá? Massagem cardíaca em si. A gente sempre vai achar que o externo está acima aqui na costela, a gente acha bem no meio, 2 dedos acima e faz a compressão, tá? A gente pode ver aqui que ele acha bem o centro da área e faz a compressão. Olha lá, bem no meio. Por que no meio? Porque a gente comprime
o pulmão e o coração, fazendo com que essa região seja totalmente comprimida. A gente vai comprimir 5 centímetros mais ou menos. E esses 5 centímetros vai esmagar aquela região. Gabriel, posso quebrar a costela e ele tivesse com a costela quebrada, eu ia fazer? Vai fazer. Se estiver sangrando, vai continuar fazendo. Por quê? Porque isso é a única forma de resgatar, de salvar a vida da pessoa. Ela parou de respirar. O coração parou, tá? Uma ou outra, tá? Se o coração parar, para de respirar. Se ele parar de respirar, o coração também. Tá bom? Posição sempre a palma da mão, tá? Sempre essa área aqui assim, ó. Sempre essa área só, tá? Se abraçar, você pega uma área muito maior de contato e você não tem a força suficiente para fazer esse tipo de manobra. A força não vai, ela dissipa. Se for uma mulher, você vai bater no seio da pessoa sem necessidade, tá? Beleza? O que seria liberação dos vias aéreas? Verificar se tem algum objeto, se tem uma coisa ali, tirar da boca dele. Lembrando, aqui ele já está totalmente desacordado, ele já não tem consciência mais. Então não vai ter a convulsão, etc., porque não tem mais sinais vitais corretos também. Então a gente tem que fazer, tirar tudo que tiver dentro da boca da pessoa, tá? Remover dentes, qualquer coisa que tiver ali, tá bom? Aí a gente vai sempre posicionar o queixo dele para cima, tá? Numa posição de 90 graus, porque isso aumenta a respiração. Veja como é que fica a liberada as vias aéreas. Isso gera uma tranquilidade e gera uma forma que a pessoa fique mais tranquila. Obviamente que se a pessoa tiver uma fratura na coluna cervical, a gente vai evitar puxar dessa forma, tá bom? A gente deixa do jeito que estava ali, mantém o padrãozinho do corpo que é nivelado, tá bom? E aí a gente vê, faz a verificação do ver ouvir sentir, tá bom? Esse ponto aqui é muito importante. O que significa ele? O tempo de atuação. Quando eu chego no atender uma vítima, como que eu sei que eu tenho chance de salvar essa vítima? É a partir dessa numeração aí. Você chegou em 1 minuto depois que ela teve parada cardiorrespiratória, você tem 95% de chance. Se você chega com 5 minutos, você só tem 25%. Com 6 minutos já cai para 1%. Por que isso? Porque é a função cerebral. Vai perdendo-se todas as funções cerebrais porque vai coagulando sangue. Não teve reanimação correta ali, tá? Aí a gente vai ter a manobra de Heimlich, de desengasgamento. O que é isso, tá? A gente vai posicionar a mão abaixo do externo aí, a gente vai ter o diafragma, que é a boca do estômago. A gente sempre vai fazer esse tipo de situação se a pessoa estiver engasgada. Sempre essa mesma posição, tá? Porque essa posição, ela é a mais importante para nós e que garante para nós o desengasgamento. A única forma que a gente vai bater nas costas é o de um bebê, tá? A gente faz de forma contrária. Do resto a gente não vai fazer, tá bom? Situações de alta tensão, situações elétricas, né? A gente tem que ter o isolamento da área, como a gente já sabe, ligar para o bombeiro, ou até mesmo a equipe que tiver central ali. Se é possível, a gente ter algum desligamento total dali, ou tiver alguma ferramenta que possa ser feito o isolamento daquela área, vai ser feita. E evitar com qualquer situação ali, se que tem um agravo, para todo mundo, tá? Se existir algum procedimento específico de atuação, existir alguma forma de desligamento daquela área, né? Porque às vezes pode ser rede, né? Uma linha viva, então a gente precisa ter uma sinalização que aquela área pode ser ou não desligada, porque isso pode agravar mais, né? Se a pessoa estiver em contato com a tensão, como vocês já sabem, a pessoa pode se queimar ali e torrar ali na frente de todo mundo. Eu acho que isso é uma situação muito complicada, né? Então, caso tenha alguma situação assim, ou por exemplo de baixa tensão, né? A gente desliga a rede, que é mais fácil, afasta ali o contato elétrico do equipamento, né? Afasta-se do contato com os equipamentos. É interessante que você não tenha o contato direto, obviamente, sabendo isoladamente com material específico, você tendo esse tipo de material, se aplicaria para isolar aquele equipamento, mas lembrando se você está com é, é, possibilidade de fazer esse tipo de contato.
se seu parceiro teve algum choque pela falta de isolamento do equipamento, ou o equipamento inadequado, se você tiver com o mesmo, não vai fazer da mesma forma que ele, tá? Então aqui, né, a questão do choque elétrico, ele passa a corrente, a gente já falou, o professor Calef já falou sobre isso, né? Quando em contato com uma superfície sinalizada, a vítima pode apresentar queimaduras nas extremidades. A intensidade do choque pode levar à parada cardiorrespiratória, né? Nunca dê água para a vítima e, se necessário, comece com RCP. O que significa isso? Se tiver alguma situação de choque, a pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória ou pulmonar, e ela vem ali a parar, ter a parada cardiorrespiratória ou pulmonar, você vai fazer reanimação. Se ela voltar, você não pode ficar dando água. Umedeça a boca dela só, tá bom? A gente falando de hemorragias, e aí a gente vai ter algumas condições, tá? O que seria as hemorragias? A gente tem 3 tipos: arterial, venosa e capilar. Simples dela, tá? Capilar são aquelas superficiais, machucadinho simples, né? Que eu tenho um cortezinho aqui ou outro no dedo. Hemorragia venosa já é uma condição onde gera o sangue direto da veia, de uma veia. E a arterial pega a artéria de fato, tá? Então, ela é mais perigosa e gera uma situação de risco de emergência muito maior, tá? Que é onde tem que ter o cuidado para que essa situação não se agrave. Tem que ser um resgate muito mais rápido, uma compressa ali naquela região com maior intensidade para que evite que aquela hemorragia aumente. Todos e qualquer hemorragia a gente vai colocar uma gaze, uma bandagem pressionando aquela região e estancando o sangue, tá bom? Hemorragias internas, por exemplo, elas vão dar vai apresentar para a gente um pré-desmaio, a pessoa fica meio atordoada, uma palidez, uma sede, o aumento de batimento cardíaco, tá? Nesse caso, a vítima, se estiver com muita sede, muita coisa, da mesma forma, a gente vai passar um pano umedecido, e essa pessoa ela pode apresentar ali algumas situações é, que é mais característica para nós, tá? E essa situação, como a gente já falou aí, ela é evidente e a gente precisa ter esse sinal. Como que a gente percebe? Se ela teve alguma pancada, se ela teve alguma circunstância de acidente antes daquela ocorrência de ficar pálida, tá? A hemorragia nasal, ela já tem alguns outros fatores, né? Ela pode ter aí sintomas de medicação, sintomas de tumores, sintomas de alcoolismo, tabagismo, né? Ela pode ter alguma situação de tempo seco, uma situação onde a pessoa tem irritação alérgica e pode ser gerada. São normalmente vasinhos aí que estouram, né? Que ficam todos estouradinhos aí dentro ali da região que a pessoa respira. Então, essa região normalmente ela é sensível, ela é frágil para muitas pessoas. Como que a gente tem que fazer? Sente numa posição de conforto, não inclinar a cabeça para trás, sempre para frente. Comprimir o lado da hemorragia contra o septo, né? Esmaga aqui. Coloca o gelo sobre um pano limpo, coloca na área afetada para que o gelo refrigere aquela área, congele aquela área para diminuir a pressão, porque normalmente os vasos ali tá sob pressão, tem muita pressão ali, tá? Após seco, a gente não pode assoar o nariz, porque senão vai sair tudo de novo, tá? Se prolongar mais de 10 minutos, a gente procura o pronto-socorro para ter um tratamento mais adequado, tá bom? Quanto a animais peçonhentos, em casos de obras, etc., né, de áreas de canteiro de obra, temos que tomar cuidado principalmente com essas regiões onde fica muito tempo ali algo coberto. É, a gente pode ter ali situações como madeiras, a gente pode ter situações como papelão, plásticos, etc., área coberta, e pode ter escorpião, pode ter uma aranha, pode ter uma cobra. Na falta de identificação correta de qualquer um desses animais, a gente tenta identificar alguma foto, verificar ali, tirar uma foto. Se der, leva o objeto, né? Leva o animal e vai até o hospital, e normalmente só o hospital público que vai ter o soro antiofídico, né? O soro, o antídoto, vamos dizer assim, que seria específico para aplicar sobre esses tipos de animais peçonhentos. A gente vai ter a cobra, a gente vai ter aí o escorpião e aranha, que vai ser de N situações. A aranha, mesmo que você não conheça, toma uma picada, vai
ao hospital já informa. Solicite, exija do médico o soro para que você não tenha risco. Não tem hospital particular, não tente fazer isso. Se for uma área de restrição, uma área muito isolada, pode ser que a empresa possa ter alguma coisa liberada, mas isso já é bom você saber antes de executar a atividade, já se preparar, entender um pouco sobre os riscos que tem no ambiente, tá? Então, em situações graves, né, a gente tem que fazer essa comunicação, sempre comunicando aí com o bombeiro, o SAMU e a polícia, independente da situação, né? Dependente da situação, a gente tem que utilizar a polícia para evitar qualquer transtorno aí e risco de vida, tá bom? Formas de transporte de vítimas, se a gente for utilizar uma prancha, né? A gente tem que virar a pessoa de barriga para cima, como a gente pode ver, manobra em bloco, tá? A gente coloca o colar cervical, vira a pessoa de lado, né? O rolamento da vítima. Daí a gente coloca a prancha próximo à vítima e desce a vítima, tá? Outra manobra é a cavaleiro, que a gente levanta a vítima de forma calma, tá? Eleva ela de forma reta e coloca ela em cima da prancha, tá? O kit de primeiros socorros vai ter que ter, né? Tem que ter um kit de primeiros socorros, alguma coisa mais fácil de identificar, tem que estar próximo ali à área de atuação para que a gente possa ter mais segurança e tranquilidade nessa parte, tá bom? Qualquer pergunta, mande para mim, tá? E aqui a gente encerra nosso treinamento de primeiros socorros. Eu vou deixar alguns vídeos aqui também para referência da gente, tá? Se vocês quiserem ver como que se faz cada um tipo de atuação aqui, tá bom? Um abraço.